Olá, meus amigos. O RB Notícias especial de hoje recebe um dos principais políticos da história recente do país, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Nós vamos conhecer um pouco da trajetória dele. Eduardo Cosentino da Cunha nasceu no Rio de Janeiro em 1958. É economista, graduado pela Universidade Cândido Mendes em 1980, além de radialista. Entrou para a política em 1998 como suplente de deputado estadual no estado fluminense, assumindo a vaga na Assembleia Legislativa em 2001. Elegeu-se deputado federal pela primeira vez em 2002, sendo reeleito nas eleições de 2006, 2010 e 2014. Foi presidente da Câmara dos Deputados entre fevereiro de 2015 e julho de 2016. Ficou conhecido por instaurar e conduzir o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2021, lançou o livro Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, em coautoria com sua filha Daniele, onde apresentam histórias e bastidores, além das ações que desencadearam no afastamento da então presidente petista. Atualmente está afiliado ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. O ex-deputado Eduardo Cunha está conosco aqui nos estúdios da Rede Brasil de televisão para uma conversa de 40, 45 minutos, uma conversa ao vivo. Como é que vai o senhor? Mano, um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Tudo bem, estamos aqui na luta, na discussão, no debate político, com muita transparência e à disposição. E muito obrigado por essa sua disposição de estar aqui com a gente. Nada. Para essa conversa. Para começar, como é que está a sua situação jurídica? O senhor é candidato, não é? Mas foi cassado pela Câmara em 2017, logo depois do impeachment da presidente Dilma, e só retornaria à atividade política com seus direitos políticos recuperados no ano de 2027. Bom, em primeiro lugar, o que pesava, que seria a condenação que me foi imposta, ela foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Em função do juiz Moro. Do juiz Moro, da fraude da competência que ele fez no meu processo. Isso é importante até falar, porque o meu processo, o senhor Sérgio Moro, ele me prendeu preventivamente e a prisão preventiva me acarretou por ele uma condenação que havia sido confirmada pela segunda instância do Paraná, ela foi anulada porque ele cometeu uma fraude processual. A minha denúncia original já continha denúncia de suposto crime eleitoral, de acusação de crime eleitoral. E ele simplesmente fez uma fraude, simulou uma absolvição sumária da acusação eleitoral para que pudesse continuar com o processo. Com isso, ele continuou, levou a condenação feita por ele, mantendo a prisão preventiva, e ela foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a prisão que me foi imputada por ele foi ilegal, declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Com relação à cassação do mandato, os meus advogados entendem que eu estou elegível e que nós vamos pleitear o registro. Quer dizer que são duas situações diferentes. Duas situações. Você falou a justiça eleitoral e... Isso. Então, eles entendem que eu estou elegível e nós vamos discutir isso durante o processo de registro. Deputado, eu fico curioso em perguntar, como é que foi essa sua experiência? Bom, veja bem, em primeiro lugar, para quem é vítima de um processo político como eu fui, na realidade é o seguinte, né? Você não acha que eu iria dar continuidade ou abertura à prerrogativa do processo de impeachment que eu mandei, que não ia ter uma retaliação de volta, e obviamente houve. Agora, se você me perguntar se eu me arrependo sabendo que aconteceu o que aconteceu, não me arrependo. Mesmo que você dissesse que a consequência do meu ato tivesse sido da abertura do processo de impeachment teria sido que ia me fazer o que fizeram comigo, eu não mudaria em nada a minha decisão. É claro que não é uma experiência agradável, mas para quem vive na política e temente a Deus como eu sou, eu sabia que aquilo ia ter um fim, um certo momento. As coisas iriam voltar ao seu normal, de que você tivesse o judiciário tratando a situação como deveria estar, dentro da ótica da lei, e acabar com aqueles absurdos que foram praticados por aquela organização política do Paraná. Então, consequentemente, com isso, eu saberia que isso ia ser restabelecido. Isso tudo foi um momento que a gente viveu na política em que a organização do senhor Sérgio Moro, ela quis e conseguiu criminalizar a política. E a criminalização da política tinha essas consequências. As consequências, inclusive, foram eleições de vários personagens que jamais teriam sido eleitos, o afastamento de vários da política que jamais teriam sido afastados.
Agora a gente tende a voltar ao normal. A gente brinca dizendo o seguinte, quando você via assim um comércio de interior, e às vezes o sujeito lá comprava o comércio, ele colocava uma placa sob nova direção. Depois o sujeito um dia fez isso, mas o comércio estava tão ruim que o antigo proprietário resolveu recomprar o comércio. Aí ele recomprou o comércio e botou uma placa sob velha direção. Então nós vamos estar no momento de volta sob a velha direção, porque acabou o processo de criminalização da política e certamente muitos que foram criminalizados injustamente por essa situação, eles vão retornar àqueles que efetivamente o eleitor entender que podem contribuir para o processo. Aqueles que o eleitor não entende que podem contribuir, provavelmente não voltarão, mas não pela criminalização da política, e sim porque a performance ou o julgamento sobre a atuação deles não foi correspondente o suficiente para que eles possam retornar. Mas nós vamos afastar a situação que para tomar a política, eu quero que o Sérgio Moro pretendia, você precisa criminalizá-la. Eu discordo, inclusive, todo mundo sabe, adversário do PT, mas eu não acho que nós temos que resolver situações políticas pelo Código do Processo Penal. Eu acho que o grande erro que aconteceu foi ter afastado o Lula das eleições de 2018. Eu acho que ele tinha que ter competido. Mas o senhor não se sente um pouco responsável por isso? Porque isso foi um elemento crucial no impeachment da presidente Dilma. O impeachment não tem nada a ver. Você teve o impeachment do Collor em 1992 e a política não foi criminalizada. Embora o impeachment tenha sido, diferentemente do impeachment da Dilma, tenha sido por crime de responsabilidade. O da Dilma foi, o do Collor foi por uma Fiat Elba. Se você for analisar friamente, não havia nenhuma coisa que pudesse ser enquadrada na lei do impeachment. Se a gente for comparar, fica meio complicado. A Dilma não, ela editou decreto de execução orçamentária sem lastro na lei orçamentária. Por isso é que teve a autorização do impeachment aceita por mim. Não foi nas pedaladas fiscais que muita gente pensa. Isso eu relato bem no meu livro, Tchau Querida, que você fez menção aqui no original. Esse livro, ele tem os detalhes do processo de impeachment. E muita gente que pensa a pedalada fiscal, que ela praticou... Esse é o livro, está aqui. Que ela praticou em 2014 e não em 2015, e eu não aceitei os pedidos de impeachment que tratavam dessas pedaladas fiscais. Aliás, as pessoas nem sabem o que é pedalada. Pedalada fiscal era a utilização dos bancos públicos para pagar as despesas da União em substituição à União. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal pagou o Bolsa Família naquela época. O Banco do Brasil pagou o crédito agrícola. E não foi repassado. E depois ela pagou até em 2015, mas já no segundo mandato dela. O que aconteceu em 2015 é que houve uma mudança da meta fiscal, porque o orçamento estava com a previsão de superávit e passou a ter uma constatação de déficit. Em função disso, ela propôs ao Congresso uma proposta de mudança da meta fiscal. Só que antes do Congresso aprovar, ela emitiu decretos executando como se o Congresso já tivesse aprovado essa mudança. Esse foi o crime que ela cometeu. Diferentemente do que todo mundo pensa, o caso do Collor. O chamado golpe, as lideranças petistas falam em golpe de 2016. É golpe quando é com eles, né? Porque eles participaram do impeachment do Collor, que foi por uma Fiat Elba, tentaram o impeachment do Fernando Henrique, tentaram o impeachment depois do Michel Temer, tentaram o impeachment várias vezes do Bolsonaro. Os outros é refresco, mas o deles é golpe. Então, a gente tem que ter uma clareza. Então, eu não me sinto responsável para responder concretamente a sua pergunta pelo processo de impeachment ter gerado a criminalização da política, porque ela já estava andando concomitantemente. Esse processo dependeu muito da sua assinatura. Não há dúvida. Se não fosse a minha assinatura, eu não teria tido impeachment. Mas o que eu digo para você, não é a minha assinatura do impeachment que gerou a criminalização da política. Ela já estava em curso, porque a Lava Jato, patrocinada pelo senhor Sérgio Moro, já estava criminalizando a política concomitante. O que aconteceu foi que o processo de impeachment tirou o PT do poder, que estava sendo acusado pelo Sérgio Moro, em outras situações, como responsável por atos de corrupção. Então, consequentemente, a criminalização acabou contaminando. E esse é um caso que o Sérgio Moro fazia muito isso lá, depois que ele decretou a minha prisão preventiva ilegal. Ele dava entrevista e dizia, não, eu não sou parcial, não, eu sou imparcial, que eu tenho tanto o PT aqui quanto o maior adversário do PT. Isso não é um exemplo de que ele supostamente existia existia imparcialidade dele, o que não é verdade. Por isso que eu digo, Lula tinha que ter disputado a eleição em 2018, tinha que ter sido vencido nas urnas, que eu acho que ele seria vencido. Bolsonaro teria ganho a eleição do mesmo jeito, mas nós teríamos uma situação muito mais pacificada do ponto de vista político. E o senhor volta agora à atividade, quer dizer, a atividade política nunca o deixou, né, em todos os sentidos, mas o senhor volta a disputar o voto nessas eleições
para a Câmara Federal. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo segmento. Vamos partir agora para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com essa conversa aqui ao vivo da Rede Brasil de Televisão com o ex-deputado Eduardo Cunha, que hoje está afiliado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e possivelmente será candidato a deputado federal por São Paulo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Até já.